Pastor Anderson Silva, ai daquele por onde vier o escândalo. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Esse é um vídeo que a gente faz com tristeza, até com nojo, porque eu quero reconhecer aqui que nos primeiros vídeos que o pastor Anderson fez, foi uma denúncia sobre pecado, e aqueles primeiros vídeos que trouxe a notoriedade do pastor Anderson Silva aí para o YouTube, me parecia que ele estava fazendo uma denúncia verdadeira, tinha quebrantamento e tudo, e eu fiz um primeiro vídeo sobre ele, reconhecendo que havia ali uma palavra de exortação verdadeira. Mas a questão toda é a sedução pelos likes, meus irmãos. Como nós temos visto líderes sendo seduzidos pela notoriedade. Eu tenho falado aqui no canal há alguns anos que do estrelato para o anonimato é uma pele de ovo, e as pessoas são seduzidas pela síndrome de Lúcifer, que é querer aparecer, e elas aceitam e se apaixonam e ficam encantadas com o estrelato, com a notoriedade, e não aceitam o anonimato. Então acontece isso, o like seduz as pessoas, as visualizações seduzem as pessoas, e elas simplesmente quebram princípios de Deus, esquecem da palavra, lê a Bíblia de cabeça para baixo. E é isso que está acontecendo com esse pastor Anderson Silva, não é? É um homem que está totalmente perdido, perdeu a linha ministerial. Primeiro, quando você vê um pastor fazendo live diariamente de 1 hora, 2 horas por dia, pode esquecer que ele não tem aprisco para cuidar. Pode esquecer que ele não tem esposa e filhos para cuidar. Pode esquecer que esse homem está seduzido. Ninguém, eu digo para você, ninguém, sendo um líder, sendo um pastor, tem condição de sustentar uma live diária de 2 horas ou de dia sim, dia não. É muito conteúdo, precisa de muito tempo, é muito operacional. Um pastor tem coisas para fazer, tem aprisco para cuidar, tem aconselhamento, tem a parte administrativa, tem a parte devocional, oração. Por isso que eu questiono muito esses televangelistas, porque é muito complicado você diariamente ter uma palavra, uma unção de Deus diariamente em cadeia nacional. Nem Jesus fazia isso. Jesus tinha algo que ele fazia diariamente, era pregar o reino de Deus, mas era de maneira muito diversificada, nunca ele aceitava uma rotina, não é? Então Jesus vivia literalmente em novidade de vida, e ele vive dentro de nós para vivermos em novidade de vida. Então, o que é que acontece? Hoje, esse pastor, depois que ele ganhou muita visualização naquele primeiro vídeo, ele fez do fundamento ministerial dele o escândalo. E o Senhor Jesus exorta em Mateus 18:7, que o escândalo tem que vir, mas ai do homem por onde vier o escândalo. Jesus disse que era melhor ter amarrado uma pedra de mó e ser lançado no mar. É algo muito sério, está ligado a egocentrismo, a querer aparecer, está ligado a orgulho. O contexto ali, Jesus está comparando as crianças pequenininhas que não têm orgulho, que são simples de coração, e confrontando com pessoas orgulhosas. Esse homem está naufragado, esse pastor Anderson Silva está naufragado num oceano de escândalo e orgulho. Ele escolhe deliberadamente pastores e para expor. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês que eu já tenho ensinado aqui. Quando alguém erra em particular, ele precisa ser exortado, tratado, admoestado em particular. Quando alguém erra no coletivo, tipo no YouTube, ele precisa ser exortado no YouTube. Eventualmente eu exorto aqui, eu falo, eu confronto, porque a palavra profética ela tem que ter equilíbrio. Ela não pode navegar, ela não pode fluir em extremo. Nos extremos habita o caos. Então, a palavra profética ela não pode ser insossa a nível de ser tão politicamente correta que fica ali naquela zona morna, e ela também não pode ser uma palavra que tão somente tenha comprometimento com escândalo, que é o problema, a situação, a celeuma no caráter do pastor Anderson Silva, que ele está num viés só de escândalo. Ele descobriu que isso dá ibope, que isso dá like, dá visualização, aquele princípio luciferiano, maligno, diabólico, fale de mim até mal, contanto que fale. Então ele está preso nisso, esse homem está seduzido por isso, não é? E nós temos visto que ele escolhe líderes, escolheu aí o pastor Neil Barreto. Eu já ouvi algumas mensagens, admiro, e ele deu um depoimento, o pastor Neil Barreto, que não tem a prática de vir para a rede social dar satisfação, falando de como esse homem foi usado pelo diabo para expor ele. Olha, mesmo que tudo que ele fale no canal
nas lives expondo pastores, seja verdade, ele não tem esse direito de sustentar a base ministerial dele, é escândalo. Então isso é diabólico, isso é maligno, isso é desevangelho. Esse homem está trabalhando contra o evangelho, ele perdeu a linha. Pastor Anderson Silva perdeu a linha. E não foi só o pastor Neil Barreto, outros pastores aí, ele escolhe pastor de notoriedade. Pastores que não têm renome assim no YouTube, ele, graças a Deus que eu tô nessa aí, sou um anônimo. Então ele escolhe pessoas que têm notoriedade para depreciar, para futucar ali, descobrir um escândalo e apontar, não é? Nisso já foram tantos pastores, e o último que eu vi aí, um deles foi exatamente o pastor Neil Barreto. Me parece muito idôneo, não é? Se errou, se pecou, que se trate de uma maneira discreta, que não se exponha, porque se o erro não foi exposto ao público, tem que ser tratado assim. Mas o pastor Anderson Silva está perdido ministerialmente. Esse homem não tem tempo para fazer nada a nível de pastoral. É muito simples a gente ver a idoneidade desse homem, ver até onde a gente pode ouvir da credibilidade. Pesquisa a vida desse homem antes de quando ele teve essa notoriedade aqui no YouTube. O que é que ele fez para o reino de Deus? O que é que ele fez para o evangelho? O que é que ele tem nas mãos? Se ele tem um trabalho ministerial, se ele tem um projeto. Tudo que ele construiu foi baseado nessa notoriedade, nesse estrelato frágil daqui do YouTube. E por isso que o ministério dele é tão ralo, é tão pueril, é tão cansado de ver, é tão podre, é tão pobre, longe do evangelho de Cristo, que é um evangelho sarado, é um evangelho empolgante, é um evangelho que não traz celeuma, que não expõe. Esse homem está, até tirar o óculos para falar aqui, esse homem sofre com a síndrome de Cã. Cã foi o filho de Noé que expôs Noé aos seus irmãos. Foi o filho de Noé que trouxe à tona um escândalo. Sem Jafé fizeram ao contrário, foram de cortes e cobriram a nudez do seu pai. Seja lá o que você acredite o que é essa nudez, que é uma polêmica muito grande, mas enfim, Cã foi esse homem que pecou porque ele expôs Noé. E quando Noé desperta, Noé amaldiçoou o filho, a geração de Cã. Então o pastor Anderson Silva está oprimido, opresso por esse espírito de Cã, espírito de escândalo. O sangue de Jesus tem poder. Qual é a cura? Porque nós não podemos mostrar aqui só a problemática, porque então nós vamos incorrer no mesmo erro dele. Qual é a cura? Qual é a solução para você, pastor Anderson Silva? A palavra diz aqui em 1 Coríntios, vou dar uma palavra para você e para quem ouvir, se chegar para você. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Olha o que diz aqui, ó. Porque nenhum homem pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pastor Anderson Silva, seu fundamento tem que ser Cristo e não escândalo. Escândalo, vergonha, vitupério. Tem um demônio que trabalha só nessa área, na palavra Jesus aponta, que é exatamente Beelzebub, Baal-Zebub. Baal é senhor ou príncipe, Zabub é mosca ou fezes, senhor das fezes. Já viu quando uma pessoa pisa nas fezes na rua? É uma coisa constrangedora, sai puxando o pé, quer limpar logo o mau cheiro, as pessoas se afastam. É o espírito de escândalo de Beelzebub. Acusaram Jesus Cristo de Beelzebub. E Jesus Cristo confrontou. Olha de qual demônio chamaram Beelzebub. Justamente esse espírito de escândalo. Ele quis trazer escândalo na pessoa de Cristo, mas Jesus, com sabedoria do céu, com mansidão e com autoridade no mundo espiritual, repreendeu esse demônio, não é? Então, o que o pastor Anderson Silva precisa fazer? Voltar para o fundamento de Cristo. Com certeza esse homem nem foi discipulado. Ele deve ser um desses que se converteu rápido e logo ficou seduzido pela notoriedade, pela vaidade, porque Jesus contou uma parábola de sementes que caem e nascem, mas nascem entre espinhos. Ali a vaidade do homem. Ele é muito vaidoso. Também ele tem outro problema, o pano de fundo dele é sexo. Tudo gira em torno de sexo. O pano de fundo de tudo que ele fala, não é? Então, também tem outra palavra que diz assim, o mal que eu temia, esse me sobreveio. Ele tem a mente tão bitolada sobre essas questões sexuais
que parece ser um insight, não é? Ele projeta nas pessoas, nos pastores, nos líderes que ele escandaliza, algo que está nele, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, pastor Anderson, eu não sei o que é que está acontecendo com alguns pastores aqui no YouTube. Meu Deus, volta para o fundamento, não é? Pastor Anderson Silva baseia o seu ministério em escândalo. Pastor Sandro Rocha baseia seu ministério em profecias mentirosas. Pastor Rafael Iecheia baseia seu ministério em adivinhações e numerologia cabalística, essas coisas. Então, há uma sedução. Aceite o que Deus traz sobre você no YouTube. Com pouco ou com muito like, com muito ou com pouca visualização, no anonimato, no estrelato, faça tudo para a glória de Deus. Que seja basilar no seu ministério o fundamento de Cristo e não essas outras carniças, essas outras cortinas de fumaça. Satanás bate palma para esses pastores meninos. O apóstolo Paulo vai usar essa expressão meninice várias vezes. E hoje nós temos uma demanda, um desafio. Essas pessoas engasgam o trabalhar de Deus, impedem, não é? São como fariseus que se engasgam com um cisco e deixam passar um camelo, não é? E o evangelho de Cristo poderia estar muito mais bonito, mais brilhante, mais viçoso no Brasil, e o avivamento vir mais velozmente, mas fica esses meninos espirituais aí. Eu quero lembrar, para encerrar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, de um episódio que aconteceu aqui no Brasil, que trouxe anonimato a um homem que Deus estava usando na nação, o pastor Davi Silva. Então ele foi envolvido por um profeta aí, chamado Mike Shea. Eu já contei esse testemunho aqui. E esse profeta levou ele para o YouTube para contar histórias que ele mentiu em púlpito, escandalizar, jogar fezes no ventilador. E o pastor Davi Silva negou todos aqueles testemunhos que ele tinha dado no Brasil, que ele tinha síndrome de Down, que foi curado, essas histórias que os antigos aí conhecem. E depois, no final, ainda foi mais triste ainda, que o tal do Mike Shea disse assim, e ainda virá um segundo capítulo que o pastor vai completar o testemunho, só para viralizar. Nunca mais o pastor Davi teve aquela unção que ele tinha antes, aquela graça, aquelas canções que abriam o céu. Vem minha noiva, o cavaleiro do cavalo branco, tantas canções tremendas, nunca mais, porque ele foi ferido com o espírito de escândalo, que foi ali engodado, foi influenciado. Beelzebu colocou a pata. Então, discirna você em nome de Jesus, tenha temor de Deus. E realmente, em nome de Jesus, que o pastor Anderson Silva se arrependa de toda essa página trevosa do ministério dele e que ele comece o ministério que Deus deu a ele, simples, no anonimato, sem notoriedade ou com notoriedade, vai pregar o evangelho, vai cumprir o ID, vai colocar fundamento no teu ministério, meu irmão, porque esse fundamento aí de escândalo é coisa luciferiana. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da igreja do Senhor, em nome de Jesus. Shalom.